Seja muito bem-vindo a mais esse estudo. Hoje nós falaremos um pouco sobre a escolha dos 12 apóstolos. Então aqui nós temos três trechos dos evangelhos de Mateus, de Marcos e de Lucas que contam sobre esse momento em que Jesus faz a escolha dos 12 apóstolos. Então eu vou ler aqui o de Marcos, que está aqui no meio. E subiu ao monte, Jesus, e chamou para si os que ele quis. E vieram a ele, e nomeou os 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro. E aí, Marcos continua falando sobre os discípulos que foram escolhidos para serem apóstolos. A palavra apóstolo significa aquele que recebe uma missão, aquele que recebe a missão. Alguns pontos importantes sobre essa escolha. Quando Jesus escolheu essas pessoas, esses homens, ele não chamou grandes sacerdotes da época, nem pessoas ricas, poderosas, pessoas cultas. Os discípulos eram pessoas simples, pessoas do povo, alguns mais, outros menos intelectualizados, mas nenhum grande personagem da época. Ele escolheu pessoas normais, pessoas comuns. No Evangelho de Marcos e de Lucas, fala-se que Jesus subiu, que ele se retirou momentos antes da escolha. E isso era um hábito bastante comum quando a gente observa no Evangelho. Nos momentos que antecederam eventos importantes, Jesus ele ia buscar uma meditação, ele buscava uma ligação com Deus, no sentido de estar sendo inspirado. Essa é uma característica importante também para a nossa vida, se nesses momentos de decisão, de escolha, nós estamos conectados, abertos para a intuição do que seria o melhor. Bom, aqui nos evangelhos de Mateus e Marcos é falado que Jesus deu autoridade para os espíritos obsessores, não purificados, e para que os discípulos então curassem as enfermidades. E esse é um aspecto interessante, porque na época em que Jesus escolheu os 12 apóstolos, não era claro para os apóstolos o papel que eles iriam fazer, as situações que eles desempenhariam na história que nós conhecemos hoje. E os evangelhos foram escritos muito tempo depois. Foram escritos aí no final da vida dos discípulos, nem todos que escreveram eram apóstolos. Eles não tinham a noção do que seria. E isso fica claro em alguns momentos. Por exemplo, Judas Iscariotes e provavelmente outros dos apóstolos, eles acreditavam que Jesus seria um rei, o rei dos judeus, mas o rei do ponto de vista político, material. Então, esse papel que esses apóstolos fizeram de trazer uma mensagem de amor, de perdão, trazer questões morais, espirituais, não era claro nesse momento para eles, quando eles optaram e decidiram seguir a Jesus e depois se tornaram um apóstolo do Cristo. A gente observa lá quando Jesus ressuscita, que naquele momento eles estavam muito confusos, o que era para ser feito, como que seria. Então, esse aspecto aqui da autoridade moral, para poder trazer o bem, fazer o bem, curar as enfermidades, isso ficou claro depois para os discípulos, como que seria isso. A questão do número de 12 também existe uma simbologia por trás disso. Nós temos as 12 tribos de Israel, os 12 patriarcas. Então esse número de pessoas que Jesus escolheu
tem por trás também uma simbologia. É interessante que nos 3 evangelhos e no Atos dos Apóstolos, a gente encontra essa relação com os nomes. O primeiro deles em todos é Simão Pedro. O último, Judas Iscariotes. E aí a gente percebe que dentro desses 12, a gente pode dividir em 3 subgrupos, e há algumas alterações na ordem entre esses subgrupos, sendo que sempre o primeiro ele é o mesmo em todos os evangelhos e em Atos dos Apóstolos, né? E ao longo aí dos grupos eles vão alterando, como eu coloquei aqui. Mas isso eu acredito que não seja tão importante. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 35 a 49, a gente observa no primeiro momento lá que esses que se tornaram apóstolos começaram a seguir Jesus, né? Então, o primeiro que foi atrás de Jesus foi, vamos ler aqui, ó. No dia seguinte, João, esse João aqui é o João Batista, né? O que batizava lá no Rio Jordão as pessoas, que era muito famoso na época, e ele tinha discípulos, João. Então, um certo dia, Jesus passa perto de João e João fala, ó, eis aqui o Cordeiro de Deus. E os discípulos de João, ouvindo isso, foram seguir Jesus, é claro, né? Se eles estavam seguindo João, acreditando que João fosse um grande mestre do ponto de vista espiritual, ou até mesmo poderia ser um Messias, e João fala que Jesus que era o Cordeiro de Deus, então esses discípulos foram seguir Jesus. E aí eles vão conhecer lá Jesus, aonde Jesus mora, e um deles era André, né, irmão de Simão Pedro. Então foi nesse momento que tudo começa. Então Jesus depois vai lá, conversa com Simão, fala que ele seria chamado de Cefas ou Pedro, como nós conhecemos hoje, né, a pedra da igreja. Então a história desses apóstolos começa aqui, e João nos narra ela. O ponto mais importante desse estudo, dessa reflexão, é que os 12 apóstolos, eles não eram perfeitos. Eles tinham inúmeros defeitos. Tinham qualidades? Tinham, mas eles também tinham vários defeitos. E aí, eu selecionei alguns pontos do Evangelho, a gente consegue encontrar mais, em que demonstra isso. E isso é muito importante para nós, porque nós também temos qualidades, nós temos vários defeitos, né? E Jesus, quando escolheu essas pessoas, ele levou em consideração isso. Eram pessoas, sobre alguns aspectos, fracas, pessoas que precisavam ser melhoradas, precisavam crescer, precisavam buscar mais sabedoria, serenidade, como é o caso de Pedro, né? E esses apóstolos conseguiram fazer essa transformação. Então Jesus não escolheu um time perfeito, escolheu 12 pessoas perfeitas e elas conseguiram levar a mensagem. Não, muito pelo contrário, Jesus escolheu 12 pessoas como nós, cheio de imperfeições. E essas pessoas passaram por lutas internas, por conflitos, e conseguiram, né, fazer essa transformação. E isso com certeza, Jesus, quando escolheu esses 12, ele quis passar essa mensagem para todos nós. Que seria possível, que é possível, que nenhum deles era perfeito, só Jesus foi perfeito, né? Então aqui algumas passagens, ó. E chegou a Cafarnaum e entrando em casa perguntou-lhes, Jesus, que estáveis vós discutindo pelo caminho? E aí os discípulos se calaram, né? Porque eles estavam disputando entre si qual era o maior. Então isso foi comum, várias vezes a gente encontra isso no Evangelho, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser maior do que o outro. E Jesus depois dá a lição maravilhosa, né, que veio para servir, onde ele faz o lava-pés. Tem um outro aqui também que a gente conhece, aquela passagem da tempestade, que eles começaram a ficar desesperados, né? E aí Jesus fala assim, onde está a vossa fé? A gente encontra em Atos também, aí já entra Paulo, foi um tempo depois, né?
brigas entre eles. Então, em um momento lá, Paulo e Barnabé discutem, brigam e cada um segue por um caminho diferente. Nos momentos que antecederam a crucificação, Simão Pedro, quando os guardas apareceram, Simão vai lá e corta a orelha do guarda, né? Esse é uma passagem também bastante conhecida, mostrando às vezes a imprudência, né? A falta de serenidade e sabedoria dos discípulos nesse momento. Mas depois Pedro se transforma. Essa passagem aqui também é muito interessante, está lá em Lucas capítulo 9. Então Jesus e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem a pousada. Mas os samaritanos não o receberam, porque existia um certo conflito e eles perceberam de que os discípulos de Jesus iriam para Jerusalém. E aí Tiago e João, eles ficaram bravos com isso. E aí perguntaram para Jesus: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias fez, e está relatado lá no Antigo Testamento? Então, assim, olha que pergunta absurda. Já que eles não foram recebidos bem, então vamos pedir para Deus mandar fogo do céu para consumir toda aquela cidade, matar todas as pessoas? Então, essas passagens mostram aqui essas imperfeições, né, que os 12 apóstolos tinham, e mostrando também que, assim como nós temos, é possível essa transformação, é possível essa mudança, e que Jesus foi muito sábio em escolher esses 12 homens comuns, pessoas como nós, porque demonstra essa possibilidade de crescimento, de mudança e combate interior, né, para que a gente possa ser homens e mulheres melhores. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo estudo.